Ok, pessoal. Bom, pessoal, hoje, para nós termos estamos abordando, né, a ideia continuação do estudo não seletivo de cores, né, óptica geométrica. O que estuda geralmente a óptica geométrica, pessoal? Nós vamos estudar a propagação da luz, tá certo? Como é que a gente interpreta, como é que a física, na verdade, interpreta essa propagação e, consequentemente, pessoal, o porquê que nós vemos as cores do jeito que elas são, tá certo? Então nós vamos começar, pessoal, falando de ondas, mas não é essa onda do mar, né? Essa onda aí linda, bonita e grande que vocês estão vendo aí na tela, não é esse tipo de onda, tá certo? Nós vamos começar falando, pessoal, sobre sobre um negócio muito parecido com isso aqui, ó. Por exemplo, aí você tem um exemplo de um peixe pulando em um lago ou em um rio. E quando esse peixe pula, pessoal, sobre esse lago, sobre esse rio, ele faz essas oscilações, né? Ou seja, a água vai dessas vibrações, essas ondas, né? Ou seja, essas ondas, pessoal, podem prestar atenção que elas saem em uma mesma frequência, ó, em uma mesma direção, tá certo? Assim como, provavelmente, se você jogasse, quem já chegou perto de um açude e não jogou uma pedrinha na água, né? Se você jogasse, por exemplo, uma pedra em um lago, ela também ia fazer a mesma coisa, né? Ia sair com essas ondas, ou seja, o interessante disso aí, pessoal, é que isso acontece por causa da movimentação, né, da água, mas preste atenção, ó, que ela sai no mesmo distanciamento uma da outra, ela não sai tipo assim, uma mais distante que a outra, uma menor do que a outra, entendeu? Ela apenas vai se propagando à medida do tempo. Então isso é um exemplo de uma onda. E nós conseguimos, pessoal, ver as cores da maneira que elas são por causa das ondas. Só que são ondas diferentes, pessoal. São ondas que são chamadas na natureza de ondas eletromagnéticas, certo? Então, nós não conseguimos ver essas ondas ao meu olho nu, que é o que nós vamos falar hoje também um pouquinho de espectro visível, tá certo? Então, eu não consigo visualizar essas ondas, mas no meu dia a dia, eu tô circulado ao meu redor, está cheio de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, os sinais de Wi-Fi, de wireless que circulam pela cidade, tá certo? Ondas de rádio. Por que que o cara tá lá na emissora de rádio dele e tu liga o som ou no teu automóvel ou, sei lá, na tua casa, no teu aparelho de som, e tu consegue escutar? Ou seja, isso é a transmissão de ondas, né? Ondas eletromagnéticas através das antenas, tá certo? Então, a luz, pessoal, ela também é um tipo de onda, tá certo? Só que a luz, ela viaja no espaço com a maior velocidade que se conhece. No planeta é a velocidade da luz. Então as ondas, a luz, ela se propaga no espaço com essa mesma velocidade, que é de 3 milhões de metros a cada segundo. Ou, se você quiser isso em quilômetros, 300 mil quilômetros, né, a cada segundo. Quer dizer, uma velocidade fora de série, né? Fora de série. Quer dizer, se eu me imaginar um feixe de luz, se eu tivesse aqui alguma coisa no Ceará e acionasse lá no Rio Grande do Sul, em menos de um segundo, isso seria interligado lá. Quer dizer, isso é a velocidade na luz, né? É algo surpreendente, é algo que é difícil ter alguma coisa que consiga se equiparar a essa velocidade, tá certo? Então, por que que nós vemos as coisas? Porque as coisas, a luz, quando ela viaja no espaço, ou seja, quando ela se propaga, né, principalmente a luz solar, ela sofre essas
esse tipo, ela tem uma característica de uma onda, que é uma onda eletromagnética, tá certo? Aí eu citei alguns exemplos aqui para vocês do que é onda eletromagnética, mas não defini, não é o caso, tá certo? Não é o caso no momento dessa aula de definir para vocês o que seria uma onda eletromagnética, tá certo? Então, essa onda, essa luz, na verdade, né, a luz vai se propagar em um formato de uma onda, né, eletromagnético e com suas frequências, né, e é claro, as suas oscilações, tranquilo? Por exemplo, ó, quem nunca viu um aparelhozinho desse, né, quem nunca brincou com um laser, tá certo? Se eu perguntasse a você, você consegue ver a luz do laser? Se você dizer, pense, pensamento, né? Se eu perguntar, você consegue ver a luz que é propagada do laser? Claro que não, né? Você consegue ver quando ela bate lá na parede, ou quando ela bate na lousa, ou quando ela bate em algum lugar. Assim, também são as ondas eletromagnéticas, pessoal. Ou as ondas não, perdão, a luz, tá certo? A luz. Eu não consigo ver, tá certo? Mas você diz assim, não, mas quando o cara liga, aciona o laser ali, eu vejo ele saindo. Não, se você conseguiu ver, é porque naquele momento, aquele ambiente poderia estar com alguma poluição, tipo uma poeirinha, um pó de giz, que foi em sala de aula, ali no ar suspenso, uma poeira sobre o ar, tá certo? Se tiver uma dessas condições, aí você vê, porque nem a luz, pessoal, do sol mesmo, nós conseguimos visualizar a sua propagação, nós conseguimos visualizar o claro que ela emite, né? É claro. Mas a luz em si nós não conseguimos visualizar, tá certo? Então assim, por que? Então por que eu vejo? Por que a luz vem e eu consigo ver? Você consegue ver, pessoal, o reflexo que a luz faz nos objetos, tipo nessa camisa que eu estou usando, numa parede, uma parede como essa, numa lousa, tá certo? Então aí nós entramos na ideia da nossa eletiva, das cores, né? Porque aqui ele diz assim, ó, luz é aquilo que vemos, ou seja, a faixa de frequência que vibra dentro do nosso espectro visível. Isso provoca a nossa sensação de visão, certo? Então, a princípio, pessoal, eu vou dizer umas coisas muito loucas aqui para vocês, eu não sei se vocês vão acreditar, mas fisicamente é o correto. Por exemplo, não existe cores. Que é isso, cara? Tá ficando doido? Não existe cor? Não. Na verdade, não existe cor. O que existe são ondas. Ondas e essas ondas, elas vibram em menores ou em maiores vibrações. E o nosso olho, ou seja, a nossa retina, o nosso cérebro, consegue perceber, ter percepção através disso, de quais são as cores que vão se formando. Tá certo? Então, isso é um processo fisiológico do nosso cérebro, tá certo? Que nós vamos já ver onde é e como é, tá certo? Por exemplo, a luz, não sei se é esse desenho mesmo aqui que eu queria chegar, tá certo? Por exemplo, a luz branca, vamos trazer essa imagem para cá, que eu quero brincar com ela aqui. Por exemplo, ó, na luz branca, a luz branca nós vimos na última aula que a luz branca ela se decompõe em todas as outras cores, né? Que é o típico exemplo da luz do sol, né? E a luz branca, você diz, ela não é branca não, ela é amarela, não, é porque a sensação que você tem na sua retina, no seu globo ocular, sei lá, é uma visibilidade de, assim, tende mais para o amarelo, mas ela é branca, tá certo? Então, quando a luz do sol ela entra em contato com as gotículas de água que estão no ar atmosférico, ela se expande, ou seja, ela se divide em várias cores, tá certo? Nós conseguimos perceber ali várias cores, que é o que eu vou chamar, pessoal, na física de espectro visível, certo? Aqui eu não estou usando uma gotícula de água, nós estamos usando aqui um prisma, tá certo? Um objeto triangular, branco, que quando essa luz bate sobre ele também reflete o mesmo fenômeno que acontece lá no arco-íris, tá certo?
Aí você diz assim, se então não existe cores, por que que eu tenho isso aqui, ó? Se essas cores todas propagadas aqui, tá certo? Por que que a luz branca ela vai se desenvolver em todas essas? Pessoal, isso é questão do que nós acabamos de ver, tá certo? A ideia das ondas e das vibrações dessas ondas, ou seja, a luz vermelha, que é uma luz mais intensa, ela estaria mais ou menos aqui, pessoal, com uma vibração bem maior, né? Uma vibração bem grande, tá certo? Longa, na verdade, eu poderia dizer assim. Você pode perceber que é uma onda maior, né? Ela tem uma propagação maior. E já essas outras cores que estão mais aqui abaixo seriam de menores vibrações, tá certo? Então quer dizer que dentro do que eu chamo de espectro visível, não sei se você já ouviu falar sobre isso, dentro do nosso espectro visível nós temos o que eu vou chamar de infravermelho e ultravioleta. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? O infravermelho, ou uma luz ultravioleta, tá certo? Primeiro, a princípio, pessoal, o que o nosso olho consegue perceber é isso aqui, ó, o que está dentro do espectro visível, tá certo? Que é uma faixa relativamente para tudo que se tem pequena. Ou seja, quando eu tenho ondas, ó, um pouco maiores, eu vejo uma intensidade maior, ou seja, vermelho. E essas intensidades ou essas tonalidades, pessoal, elas vão caindo, ó. Do vermelho vem para um cor mais clara, né? Estão vendo? Aí vem para essa outra aqui já é o meio alaranjado, né? E o amarelo. Aí vem caindo para o verde, ao verde vai indo para o azul, tá certo? Então, essas três cores, pessoal, são as cores, não diria as cores principais, mas o que nós chamamos de cores primárias, porque na verdade as cores, o nosso olho, ele interpreta as cores, pessoal, como junção. A mistura de uma cor com a outra sempre origina outra cor. Não é que origine outra cor, é que o nosso cérebro vai interpretar outra cor, entendeu? Ou seja, o vermelho, ó, grande intensidade, quando eu junto aqui com verde, ele dá uma coisa, eu vou já trabalhar isso aí com vocês. Aí quando eu pego junto verde com azul, já dá outra coisa, entendeu? Já dá outra cor. Então, ó, tudo que está dentro do nosso espectro visível, eu consigo ver dentro dessa faixa de onda, certo? Dentro dessa frequência, se assim você quiser falar, né? Tá certo? Então, tudo que passa acima dessa frequência da luz, você vai dizer que ela está acima, né? Ou seja, ou pode ser uma luz infravermelha, né? Aquela luz se você pegar, você dizer assim, um raio, sei lá, fui fazer um exame, um raio-x, tá certo? Um raio-x do tórax, um raio-x da coluna, sei lá, alguma coisa. Então, isso está abaixo, pessoal. Isso está bem abaixo do nosso espectro visível. Eu não vou conseguir ver aquela onda se propagando, tá certo? Eu não vou conseguir visualizar aquilo. Que é os exemplos dos raios-x, né? Que são muito utilizados. Por exemplo, em exames clínicos, né? Exames que os médicos solicitam. E as ondas aqui que você tem mais para frente, ondas de rádio, onda de TV, você também não consegue ver uma onda de um rádio, de uma TV viajando por aí, né? Você não consegue visualizar isso, mas elas existem, tá certo? Elas existem, elas estão presentes. Assim, pessoal, de igual modo é a natureza das cores, ou seja, as cores eu consigo percebê-las justamente por isso, por causa da percepção, por causa da reflexão, perdoe, da luz em algum lugar, né? Quando ela bate, ela vem sobre meu olho e meu cérebro vai interpretar aquela cor que eu estou
visualizando ali naquele momento. Por exemplo, aqui ele diz aí branco, cor policromática. O que significa dizer isso, pessoal? Branco, uma cor policromática. Porque, pessoal, o branco ele é formado, nós conseguimos, se nós juntarmos a princípio as 7 cores do arco-íris, branco, vermelho, verde, amarelo, azul, anil, tá certo? Se eu conseguir juntar essas cores, todas essas cores, pessoal, a junção delas é o branco, tá certo? Se tu juntar todas essas cores é o branco, ou seja, tu não vai ver nada, vai ficar, não é que você não vai ver nada, vai ficar branco, tá certo? E se caso você tiver ausência de luminosidade, se naquele exato momento tiver ali uma ausência de luminosidade, é diferente. Aí você vai ver o preto, tá certo? Por quê? Porque não reflete nada, tá certo? Então preto a gente até já viu nas outras aulas, a absorção, ele vai absorver tudo, ou seja, não refletiu nada, sem nenhuma luminosidade. Então evidentemente ali você vai se evidenciar com a cor preta, tá certo? E se juntar todas, você já vai ver a cor branca. Nós vamos ver um videozinho aqui bem bacana do cara do mundo mágico, que ele vai explicar isso aqui pra gente. Vocês vão ver como é legal. Ó, pessoal, olha só. Esse pequeno exemplo aqui desse vídeo é do mundo que a gente chama de mundo mágico, né? Que o professor vai explicar pra gente aqui, que é um experimento bem bacana. Ó, ele pega um papelzinho com todas as cores do arco-íris, vocês viram aí, né? E quando ele juntar, pessoal, essas cores que ele fizer, tá vendo a rotação dela? É o que acontece? Vocês viram o branco, né? Deixa eu voltar aqui e fazer a reprise bem rapidinho. Não sei se ó, tá vendo, ó? Mais um pouco atrás aqui, ó. Prestem atenção, ó. Vamos lá, vamos saltar o vídeo, ó. Quando ele consegue fazer a rotação das cores, ó, o que acontece? O que você vê? Você vê o branco, né? Entenderam? Era isso que eu estava querendo demonstrar a você, tá certo? Era essa a demonstração. Quer dizer, quando eu tô lá, né, com toda o meu aparato de cores, que eu junto elas, que essas cores se unificam, ou seja, que elas se juntam, quem é que eu vejo? O branco, né? Interessante, né? Então não faça confusão de cor, pessoal, com tinta. Eu vou já explicar por quê. E aqui agora chegou a parte que é super interessante, pessoal, que nós vamos aprender como é que nosso olho ele entende tudo isso, tá certo? Como é que ele consegue interpretar tudo isso. Por exemplo, no nosso olho, pessoal, nós temos o que nós chamamos de cone, né, e os bastões. Cone e os bastonetes, né? Para que servem isso? Bem aqui, ó, os cone e os bastões, né? Pessoal, no cone e nos bastões estão a percepção da cor, que é o resultado da combinação apenas, pessoal, de 3 cores, ó. Tudo que a gente vê é resultado da combinação apenas de 3 cores, tá certo? Que é o vermelho, verde e azul, tá certo? Então, quando a luz vem, pessoal, que incide, né, em algum objeto, que ela é refletida, ela vem até aonde? Ela vem até a nosso olho, né? Ela entra aqui pelo nosso olho, né? A parte da frente aqui do nosso olho, ela vem bater, pessoal, a imagem, ela vem bater aqui, ó. Ela entra aqui na pupila, né? E ela vem bater aqui na retina, tá certo? Por isso que é chamado, pessoal, de óptica geométrica, porque na verdade é a reflexão dos raios, ó. E esses raios, geralmente, pessoal, que se propagam a luz, eles são raios paralelos, tá certo? É claro e evidente, né, que vai depender de onde, é claro, esse feixe de luz está batendo, né? Se é uma superfície plana, se for uma superfície que não seja regular, é claro que essa propagação vai ser um pouco diferente, tá certo? Mas o princípio é isso. Então, quando ela chega aqui na nossa retina, pessoal,
a nossa retina é quem faz esse processamento da imagem. E esses cones é quem vão, pessoal, definir as cores que vai ser interpretada no nosso cérebro, tá certo? É quem vai definir as cores que serão interpretadas, na verdade, lá no nosso cérebro. Querendo acreditar ou não, pessoal, nós só temos essas 3 cores, tá certo? Que é tida como as cores primárias. Eu vou montar aqui um esquema e já monto para vocês aqui, só um instante. Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, eu fiz aqui o desenho para vocês. Por exemplo, a gente viu que as 3 cores primárias que nós temos são essas, né? Vermelho, verde e azul. Essas são as 3 cores, pessoal, que existem aqui nos nossos bastonetes, né? Que eles interpretam até o nosso cérebro. Só, pessoal, que tem um detalhe: quando você junta vermelho com o verde, vai dar quem? O amarelo, tá certo? Quando a gente junta o vermelho com o verde, dá um amarelo. Se você juntar o vermelho e o azul, pessoal, vai dar uma cor que a gente chama de aqui deu que cor? Vamos colocar de preto. Aqui deu o amarelo, né? Amarelo. Aqui essa é uma cor que a gente vai chamar de magenta, tá certo? Nome de cor estranho, né? Mas é o magenta. É uma cor, pessoal, que é uma cor fraca, não é uma cor forte, tá certo? Magenta, que é bem parecida, ela vai entre o amarelo bem claro, pessoal, bem clarinho. E aqui, pessoal, é o outro que a gente chama de ciano, tá certo? No caso aqui, o ciano já seria a junção aqui, ó. O ciano é da cor verde e a cor azul. Estão vendo? Então quer dizer, ó, as cores, pessoal, elas se misturam, tá certo? Eu não tô falando de tinta, né? Tô falando de cor. Então essas 3 cores, ou seja, o vermelho, o verde e o azul, que são as tidas cores primárias, se você unir elas, a interseção delas é quem? É o branco, né? É o branco, você vai ver o branco. Então, isso na percepção da luz, ok? Então, se você juntar o vermelho e o verde, é amarelo, né? Se você juntar o verde mais o azul, seria o ciano. E o vermelho mais o azul já é o que a gente chama de magenta, né? Tá certo? Parece mais nojenta, né? É mais parecido com essa cor que está aqui, pessoal. Então é assim, pessoal, que os bastões, ou seja, os cones que fazem parte do nosso olho, levam as cores, interpretam essas cores para o cérebro, tá certo? Se lembrem que isso é a vibração, tá certo? O cor é vibração. Como essa onda, no caso a luz, né? Como essa onda vibra no espaço, né? Ou seja, dependendo da vibração da onda, é a cor que o nosso olho enxerga. Então a cor não existe, é a vibração que o nosso olho interpreta. Entenderam? É meio louco, mas é assim que funciona, é muito legal, né? Então, no inglês, pessoal, que eu confesso a vocês que eu não sabia disso aqui, eu vim saber de um dia desse pra cá. O vermelho em inglês, né, o red. Então vamos deixar aqui R, né, red. O verde em inglês, né, o green, né, é o green. E o azul é o blue, né? Então essa sigla aqui, pessoal, é interessante, ó. RGB, o que é que significa? Esse RGB, pessoal, é a sigla das cores que vem nos monitores, ou seja, televisão, computador, até o próprio celular.
tudo que vem em monitores, ou seja, em monitores, vem com essa sigla RGB, tá certo? Que são as cores primárias. Ah, mas eu não vejo só vermelho, verde e azul, não. Mas quando é necessário aparecer outra cor, o que é que acontece? O que é que a tecnologia faz? Ela faz a mistura dessas cores, ela vai e engana teu cérebro, tá certo? Por exemplo, se ele fizer aparecer as três ao mesmo tempo, tu vê o branco. Se ela der ausência de todas as três, tu vai ver o preto, entendeu? Se ela misturar o vermelho e o azul, tu vê o amarelo. Então, do mesmo jeito que tu pode vir daqui para cá, ó, uma cor dessa, pessoal, apenas uma cor eu chamo de monocromática, mas se for a partir de duas cores, por exemplo, o amarelo é uma cor policromática. Por quê? Porque o amarelo é a mistura do vermelho e do verde, entendeu? Então, policromática. Se ela for apenas única, monocromática, tá certo? Então, ao meu ver, eu acredito que vocês também já devem ter percebido que as únicas cores monocromáticas que nós temos é o vermelho, o verde e o azul, que são primárias. Todas as outras serão poli, né? Porque é mistura. Agora, quando você fala de tinta, pessoal, tinta é outra coisa. Olha que coisa super interessante, pessoal. O amarelo em inglês é o yellow, né? Que é o Y. O ciano vai ser esse ciano mesmo. E a magenta nojenta vai ser o M. Essa sigla aqui, pessoal, onde é que tu vê ela? Tu já vê ela nas impressoras, tá certo? ICM. Não, YCM. Ou seja, quando tu tá imprimindo alguma coisa, aí já é tinta, né? Entenderam? Já é tinta. A sigla RGB são cores. Onde é que eu vejo elas? Monitores, TV, celulares. Agora, essa sigla ICM, ela já vai ser de impressoras. Por exemplo, quando tu já deve ter visto uma impressora que tem aqueles copinhos, né? Que tem aqueles copinhos lá acoplados nela, que a gente pega aqueles tubozinhos de tinta, de cartucho, e faz o que com elas? E enche, né? Ou seja, não sei se você já prestou atenção e teve curiosidade de ver que ela é um amarelinho, uma cor parecida com azul e outra parecida com marrom, que é uma magenta, né? E o outro é preto. Aí, ó, isso seria já a nossa característica de impressão, ou seja, agora eu não estou falando mais da cor em si, eu estou falando da tinta, tá certo? Da tinta da impressora. E se você pegar o amarelo, né? O amarelo ele pode se distribuir para vermelho, o verde, ele pode ir para lá, o ciano também, ele pode ir para o verde, o azul, entenderam? Então é dessa forma, é dessa maneira que, dependendo da vibração, dependendo lá do contexto que tem lá no equipamento, as outras cores todas vão surgindo, entendeu? Então, assim, na ideia da impressora, às vezes, quase sempre vem quatro gavetinhas, né? Que vem lá o preto. Estou falando de tinta, tá certo? Mas na tinta, pessoal, se você juntar tinta, se você juntar várias cores, você vai chegando cada vez mais uma tonalidade próxima do preto. A tinta. Quanto mais tinta você for juntando, você vai chegando às tonalidades próximas do preto. Mas se você estiver juntando cores, misturando a ideia de cores, aí quanto mais você junta, vai dar quem? Vai indo pro branco, né? Tá certo? Vai chegando ao branco. Então seria basicamente isso, pessoal. Então, nosso cérebro, na verdade, alguns físicos gostam até de dizer que ele é enganado, tá certo? Ele é enganado dependendo aí do que se passa aqui pelos bastões. Os bastões ou os bastonetes, né, quem fazem essa multiplicação de diversidade de cores, tá certo? Quando você olhar para um arco-íris, você não vai dizer o arco-íris só tem 7 cores. Não. O arco-íris não tem só 7 cores, porque aquelas 7 cores que estão ali são as cores que estão dentro do meu espectro visível, ou seja, são as cores que o meu olho consegue captar através das vibrações ali da luz, né, da luminosidade, no caso a luminosidade solar, tá certo?
Então é o que está dentro daquilo que eu consigo visualizar, ok? Isso é o aspecto invisível, mas o arco-íris é uma decomposição de cores, pessoal, infinitas. Infinitas, é porque eu não consigo visualizar, ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham conseguido interpretar o que a gente tentou repassar para vocês, tá bom? E até a próxima semana, e que na próxima semana, pessoal, a gente possa comparecer realmente na aula ao vivo, certo, pessoal? Valeu!